M2, está quietinho ali, e o Vmi, eu vou estar voltando a substituir por L transposto vezes U. Então, transferi o problema para cá. Então, agora, tenho aqui, quando essa matriz R bater em M2, quer dizer, quando eu tiver essa operação M2, R transposto, essa matriz aqui vai deixar de ser diagonal, porque essa matriz é tão limpinha, né? Ela é 0, 0, 0, M2. Mas agora, quando uma matriz desse tipo, cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa, seno de alfa, que é a matriz R, menos seno de alfa, cosseno de alfa, atuar aqui, 0, 0, 0, M2, e aqui a transposta dela, né? Cosseno, menos seno, seno, cosseno. Quer dizer, quando essa matriz fizer esse trabalho aqui, naquele termo lá, nada vai me garantir que essa matriz aqui vai ficar 0, 0, aí aqui vai ficar M2 seno, e aqui vai ficar M2 cosseno. Mas aí quando eu multiplicar por essa, ó, vai gerar um termo aqui, vai gerar um termo aqui, outro aqui. Então essa matriz vai ficar completa, vai deixar de ser diagonal. Então eu diagonalizei aqui, mas perdi a diagonalização. Mas vamos caminhando. Vou fazer aqui. Então, deixa eu pagar aqui. Então, paulatinamente, a primeira parte que a gente fez foi, a gente se livrou do termo de mix simétrico, mas gerou um mix no termo de massa. Vamos voltar aqui a essa expressão aqui, só para a gente lembrar aqui. Deixa eu só recolocar aqui para vocês o que era essa expressão. Era menos 1/4, e aí aqui ficava 1 mais i, e aí ficava x tio bi, x tio bi. Então, tudo diagonal. Menos 1/4 de 1 menos i, x tio, y tio bi, y tio bi. Ou seja, esse termo está diagonal, mas eles têm coeficientes diferentes. Como isso aqui, módulo de que é menor do que 1, esse termo aqui é positivo, e esse termo aqui também é positivo. Então eu posso fazer o seguinte aqui, só para lembrar, a gente pode pegar esse fator raiz de 1 mais i e juntar com esse campo aqui, x tio mi. X tio mi. E aí a gente vai definir agora um campo x2 tio mi. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou reabsorver, aqui tem um campo, aqui tem dmi, x tio mi, menos dmi, x tio. A derivada não importa, o que importa é que esse fator, ele pode bater num campo aqui, e a raiz bate aqui, outra raiz bate aqui. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, é redefinindo o campo x tio mi por essa raiz quadrada aqui. Então, agora eu estou normalizando o campo. Então eu estou pegando esse campo aqui, definindo assim, e pegando a mesma coisa para o y, 1 menos que a raiz y tio mi, isso aqui vai dar para nós o y plus tio. Então eu posso agora, vamos colocar isso aí, claro, em forma matricial. Eu posso fazer aqui, é o seguinte, na verdade, o que eu estou fazendo? Essa matriz aqui não é diagonal? Essa matriz aqui não tem essa forma 1 mais i, 0, 0, 1 menos i. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa matriz e quebrando em duas. Pegando a raiz disso, estou pegando essa matriz aqui, posso escrever essa matriz assim, raiz disso, 0, 0, raiz desse cara, raiz, 0, 0, raiz. Ou seja, eu posso pegar essa matriz, como ela é uma matriz perfeitamente diagonal, e a diagonal é positiva definida, eu posso pegar a raiz quadrada dessa matriz. Então eu posso pegar essa matriz aqui e fazer o seguinte, reescrever ela assim, kappa tio elevado a meio, vezes a matriz kappa tio elevado a meio. Essa matriz aqui. Esse aqui é um kappa tio, esse aqui é o outro kappa tio. Então o que eu estou fazendo, e o que eu fiz ali, eu posso agora absorver essa raiz quadrada aqui, e essa raiz, como essa matriz aqui é diagonal, isso aqui é igual ao transposto dela, não importa. Então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o seguinte, é pegando aquela nossa matriz kappa, que é diagonal, pego a raiz quadrada da nossa matriz, a gente sempre sabe que pode tirar a raiz quadrada de uma matriz se ela for positiva definida. Eu vou para a base em que ela é diagonal, tiro a raiz quadrada e depois faço a transformação de volta. Então, não é nenhum problema tirar a raiz quadrada de uma matriz, exponencial, logarítmico.
basta ir para a base de alto valor, de altos valores. Aqui é de altos vetores, perdão. Então eu peguei essa matriz, então eu estou fazendo isso, pegando essa matriz e jogando aqui. É o que eu estou fazendo aqui. Em forma de duas componentes, eu vou congregar essas duas equações nessa aqui. V de mi. Vou definir agora um novo tio mi, que é isso aqui. Então, se eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou absorvendo essa matriz aqui. Então, eu estou fazendo uma segunda definição. Estou guardando aqui as nossas definições para a gente não perder o que a gente fez. Então, a primeira definição que a gente achou natural fazer foi pegar aquela matriz R, atuar na base original dos campos x e y e definimos uma nova família de campos, x tio mi, y tio mi. Tá, fizemos isso. Mas em seguida, a gente viu que a gente agora pode pegar esse campo aqui, pegar essa matriz, que é a matriz diagonal cinética, de atuar no campo V tio mi e definir uma nova família de campos, V2 tio mi. Por quê? Porque aí eu limpo o termo diagonal, o termo cinético, ele fica limpinho, coeficiente 1, coeficiente, quer dizer, menos um quarto, porque eu acabei com essa diferença de altos valores, eu introduzi isso na normalização dos campos. Então, essa equação aqui, esse termo cinético aqui, ele acaba ficando assim, ó, V2 tio mi, e esse termo aqui vai ficar o V2 tio mi transposto. Então agora eu tenho um termo cinético limpo. Só a matriz de identidade ficou ali. Eu fiz essa segunda cadeia de definições. Eu reabsorvi aquelas. Agora é isso aí que eu estava dizendo. Por que a matriz cinética tem que ser positiva? O que nós sabemos das equações do Lagrangiano de Maxwell? A gente sabe que o Lagrangiano, com essa estrutura aqui, ele dá, como hamiltoniano, algo que é assim, 1 meio de E2 mais B2. Quem é E2? Quem é o campo elétrico? Seria o V tio 0I. E quem é o campo magnético associado? É o V tio IJ. Então a gente sabe que o Lagrangiano, com esse menos 1/4 e com essa estrutura, ele dá exatamente um hamiltoniano positivo definido. Então é isso que a gente quer. O hamiltoniano livre, a gente deve ter uma energia livre positiva. Se eu tivesse algum alto valor negativo, eu não teria. Se eu pegar, por exemplo, um campo que tenha essa estrutura, em vez de ser menos 1/4 de F mini e F mini, for mais 1/4 de F mini e F mini, o Lagrange, o hamiltoniano dele vai ser menos 1 meio de E2 mais B2. Então a energia dele é negativa. Então, a gente, com a métrica do espaço de Minkowski, mais, menos, o certo é a gente normalizar o Lagrangiano de Maxwell para menos 1/4, que é isso que vai garantir um hamiltoniano positivo. Então, se eu aparecer agora um termo que tenha aquele, como eu tinha menos 1/4 aqui, e aquele campo podia ter 1 mais π ou 1 menos π, se um desses caras aqui for negativo, esse coeficiente fica positivo, e aí a energia do sistema ia dar negativa. Então é por isso que a gente tem que ter matriz cinética positiva e definida, para garantir autovalores positivos, e se os autovalores são positivos, eu vou ter garantia que o hamiltoniano é positivo. Está claro? Então, esse foi o primeiro, vamos dizer assim, primeira imposição, né, naquele parâmetro Qi. Então a gente estava com ele aqui, né, guardado no outro campo, que módulo de Qi tem que ser menor do que 1. Então isso garante a positividade da energia do sistema. E aí, claro, com esse número aqui positivo, com esse valor aqui positivo, eu posso tirar as raízes quadradas e cair numa forma muito análoga à forma de Maxwell. Agora, é claro, eu redefini, aqui está tudo em função de Vetiwa. Aqui está em função de Vetiwa. Eu estou conduzindo o meu Lagrangiano para nova parametrização de campos. Eu tenho que ter o Lagrangiano todo escrito em função de V2 tio. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui para poder botar V2 tio. Quem vai ser V tio em função de V2 tio? É só pegar aquela matriz cinética menos 1. Então, esse termo, para botar, quer dizer, quando eu inverter essa relação, eu vou botar um kappa tio elevado a menos meio. Quem é kappa tio elevado a menos meio? É essa matriz aqui, 1 sobre a raiz de 1 mais π, 0, 0 e 1 sobre a raiz de 1 menos π.
perfeitamente positiva, definida direitinho. Então, o que eu vou botar aqui, vou inverter essa relação, vou trazer esse capatil menos meio para cá. Capatil é diagonal, quer dizer, tirar o transposto, não tirar a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar V 2 til Mi transposto. Aí aqui a matriz nossa, a matriz capatil elevado a menos meio. E aqui eu vou botar capatil menos meio. E aqui o V 2 til. Então agora eu estou com uma Lagrangiana completamente escrito em função de V 2 til. Perfeito. E de novo, essa matriz agora, toda essa matriz que apareceu aqui, esse núcleo todo que apareceu no termo de massa, é uma matriz que não é diagonal. A gente já viu que ela não vai ser diagonal. Mas é uma matriz simétrica. Se eu tirar o transposto dessa matriz, vai ficar catil menos meio transposto, que é catil a menos meio. R transposto vai virar R. M2 transposto é o próprio M2. Então, essa matriz toda que está aqui, eu vou chamar essa, vamos definir uma nova notação, vamos definir uma nova forma para ela. Vamos chamar, como ela está ligada a esse M2 til, vamos chamar essa matriz toda aqui de matriz M2 til til. Então, tudo isso que eu fui jogando tudo para o termo de massa. Vocês estão vendo? Eu estou transferindo todo o lixo para o termo de massa. Mas aí por que essa questão vai ficar simples? Por quê? Porque eu tenho que esse termo aqui é um termo simétrico. Então eu vou poder diagonalizar. Agora, aí você fala, mas quando você diagonalizar aqui, você não vai estragar ali? Não, por quê? Porque isso aqui é identidade. Quem vai diagonalizar essa matriz aqui é uma nova matriz ortogonal. Então, quer dizer, quando eu vou pegar essa matriz, deixa eu apagar aqui. Então, a gente já está quase acabando essa cadeia. Desculpa, isso aí é chato, mas assim, não é uma coisa muito óbvia, né? Eu só estou querendo chamar a atenção, porque nos artigos isso aí aparece de uma linha básica para outra. Tem toda uma cadeia assim, de definições que às vezes o estudante que está começando não está muito acostumado com isso. Então, só para chamar a atenção de vocês, é o seguinte, essa matriz M2, então, quer dizer, eu fui jogando, eu fui limpando o termo cinético e piorando o termo de massa. Mas só que no final de tudo, eu chego com um termo de massa que não é diagonal, mas é simétrico. Então, essa matriz M2 til til, ela é isso aqui, ela é capa til a menos meio, lembrando, né, capa til a menos meio, Rn2, R transposto, e capa til menos meio. Então, olhando como essa matriz aqui é diagonal, com o simétrico dela é ela mesma. Isso aqui é uma matriz simétrica, então quer dizer, M2 til til é M2 til til transposto. Então, essa matriz é simétrica. Se ela é simétrica, ela também pode ser diagonalizada por uma transformação simétrica, uma transformação ortogonal. Então vai existir uma matriz S, tal que S, M2 til til, S transposto, vai me dar uma matriz M2 til til diagonal. Vou poder atingir a forma diagonal dessa matriz. E eu posso construir essa matriz. Essa matriz, em qualquer momento, eu posso construir. Eu conheço a matriz R. Eu construí lá na primeira etapa a matriz R. Então, eu sei que R atuando em M2, R transposto, eu conheço. Aí, depois, eu já sei quem é a matriz capa til menos meio. Conheço. Então, quando eu fizer esse produto matricial completo, eu conheci a matriz M2 til til. Então, eu tenho a forma explícita da minha matriz M2 til til. E aí, claro, eu posso diagonalizar, porque ela é simétrica, e eu tenho uma transformação ortogonal que faz isso para mim. Aí eu posso fazer o seguinte aqui. Chegar aqui, o quadro ficando pesadinho aqui, deixa eu apagar isso aqui, a gente já guardou isso aqui. Eu vou guardar, poxa, não, isso aqui está guardado. Deixando isso aqui. Vou deixar isso aqui só. Agora, o que a gente observa é o seguinte, então, para não ficar carregando essa notação, vamos chamar, isso aqui, e chamar essa matriz toda que está aqui de M2 til til. Foi assim que a gente trouxe o problema. Então, o problema, ele se complicou para o lado da massa. A gente
limpou o termo cinético, mas complicou o lado da massa. Mas agora a gente sabe, tem aquela matriz M2 tio, está lá. Posso diagonalizar? Posso. Tem uma matriz S, eu vou botar aqui, S transposto S. Boto a identidade aqui, porque a matriz é ortogonal. S transposto S. E claro, posso botar S transposto S aqui também. Isso aqui dá identidade, beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar isso tudo aqui e aqui. E aí, claro, o transposto está automaticamente aqui. E essa matriz aqui, ó, S, M2 tio, S transposto, ficou diagonal. É o M2 tio, na sua forma diagonalizada. E aqui, isso aqui. Então eu posso agora fazer o seguinte, chegar aqui e definir um campo que vai ser S, V, tio, Mi, vai ser um V, desculpa aí, agora chega de tio, 3 tio, Mi. Cada tio é uma etapa, né? Então a gente mostrou o seguinte, ó, no final do dia, isso aqui está dando V, 3 tio, mini transposto, Lagrangiano, no final de tudo, ele ficou assim, ó, menos um quarto de V, 3 tio, mini transposto. V, 3 tio, mini. Olha lá, limpinho, diagonal. E o termo de massa aqui ficou mais um meio. E aí aqui ficou V, 3 tio, mi transposto. V, 3 tio, mi transposto. Aí ficou a matriz M2 tio diagonal. E aí aqui ficou V, 3 tio. Então agora a gente chegou a uma forma em que está tudo diagonalizado. Não tem mistura. Então é como se eu tivesse agora uma base, quer dizer, o meu primeiro termo. Então se eu chamar isso aqui, se esse meu V, 3 tio mi, for um X, 3 tio mi, e um Y, 3 tio mi, eu vou ter esse Lagrangiano por deixa eu botar isso aqui para não perder encaminhada. Vou botar aqui só para a gente não se perder. Vou botar aqui tem a nossa matriz M2 tio. Então, em cada etapa, a gente conhece tudo. A gente construiu o primeiro R, depois construiu o K-tio, aí construiu a matriz M2 tio, e soube diagonalizá-la também. E aí a gente sabe que esse S, M2 tio, S transposto, é a nossa matriz final, M2, em forma diagonal. Então, todas as etapas estão aqui. E aí, é claro, esse nosso Lagrangiano bosônico, ele acaba ficando muito simples. Aqui. Ele acabou ficando menos um quarto. E aí fica, ó, X, 3 tio mini, X, 3 tio mini. Menos um quarto. O Y, 3 tio mini, Y, 3 tio mini. Então o termo cinético está limpinho. E aí a gente vai para o termo de massa. Vai ficar mais um meio. E aí a gente pode ter, sei lá, chamar uma massa aqui M1 ao quadrado, X3 tio mi, X3 tio mi, mais um meio de M2 ao quadrado, Y, 3 tio mi, Y, 3 tio mi. Como se eu tivesse, separei tudo. Só lembrando aqui o seguinte, essa matriz M2, quem é o determinante dela? O determinante do produto é o produto dos determinantes. A matriz K-tio
ela é uma matriz diagonal. Como é que é a matriz cativa menos meio? É 1 sobre a raiz de 1 mais π, 0, 0, 1 sobre a raiz de 1 menos π. Então, o determinante dela é 1 sobre a raiz de 1 menos π ao quadrado. Determinante aqui é diferente de 0. Determinante de uma matriz ortogonal é mais ou menos 1, então esse determinante é diferente de 0. Determinante de M2, determinante de R. Então, esse determinante de M2, tio, é o determinante de K ativa menos meio vezes o determinante de K ativa menos meio. Então, vai me dar esse fator aqui, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado. Módulo de Q sendo menor do que 1, garante que aquele determinante ali, aquele número nunca explode, aquele denominador não é zero. Então, ficou, isso aqui é determinante de K ativa menos meio. Mas aí eu tenho outro K ativa menos meio aqui. Então, no final, vai ficar 1 sobre 1 menos π2. Porque tem 1 sobre essa raiz desse determinante e 1 sobre a raiz desse determinante. Aqui vai aparecer o determinante de R ao quadrado. Porque o determinante de R vezes o determinante de R transposto, na verdade, o determinante de uma matriz ortogonal é mais ou menos 1, mas o determinante ao quadrado é 1. Então, acabou. E aqui fica o determinante de M2. Mas, olhando para a nossa matriz M2, 0, 0, 0, M2, o determinante dela é 0. Tinha que ser. Então, no final do dia, a gente ganhou uma matriz M2 tio muito complicada. Não importa quem seja, mas o determinante dela é 0. Então, eu sei que um desses autovalores é 0. Então, M1 ao quadrado ou M2 ao quadrado é igual a 0. E aí, ó, tem lugar para foto. Tem algum campo vetorial que no final dessa dança toda, de tá para cá, joga para cá, joga para lá, alguém vai ter autovalor 0, então alguém vai poder ser o foto. Então, eu só estou querendo com isso, garantindo a vocês que todo esse procedimento, né, ele, por baixo, quer dizer, mesmo que eu não precise fazer os cálculos explícitos dessa matriz M2, pela própria estrutura que nós fomos montando, fica óbvio que o determinante final é 0. Então, eu não sei ainda quem é que vai ser o autovalor. Eu sei que tem dois autovalores, esses campos aqui estão associados a esses autovalores. Pode ser que esse seja 0 ou esse seja 0. E aí, quem for 0, a gente vai poder interpretar como sendo um campo de foto. É um campo massivo, vetorial. Então, a gente vai ter só esse termo. Se M1 ao quadrado for 0, eu tenho esse campo de Proca, massivo, e esse campo de massa. Se esse cara aqui for 0, então eu vou ter esse campo aqui vai ser o Proca, e esse aqui vai ser o campo massivo. Tá clara a ideia? Esse é o procedimento. Então, quem quiser nessa tarefa, quer dizer, o que essa tarefa pede? Essa tarefa é só cálculo algébrico. No momento que a gente montou a ideia dos passos, né, para chegar a esse resultado, o resto é que quem quiser construir a matriz R, constrói a matriz R, está lá. É só pegar aquela primeira matriz que a gente diagonalizou, que 1, diagonaliza, bota os autovetores normalizados na diagonal, constrói a matriz R. Depois, quem constrói a matriz R, constrói a matriz capatil, que é facílima também. Então, a gente sabe fazer esse produto aqui. Então, a gente pode, a qualquer momento, verificar quem é a matriz M2 tio. Ela vai ter todos os elementos não nulos, mas a diagonal, mas o determinante dela é 0. Então, quando eu for para a base que ela é diagonal, eu vou, apesar de parecer que eu tenho diagonalizado completamente, pelo menos uma massa é 0, e eu desacoplei meu problema. Claro, isso é o problema livre. Agora eu tenho que jogar essas redefinições nas interações com o verbo. Vai ser uma segunda etapa. Agora, José, um vetor não vê o outro. Oi? Ali não. Eles só vão ver pela interação. Porque aí quando você tiver, por exemplo, são completamente... E aqui quando você tiver a interação, se barrar gama psi, como por exemplo aquele xmi, aí agora você vai ter que escrever o xmi em função do que é. Sim, entendi. Você vai ter que inverter todas essas coisas. Você vai entender no final, então deixa eu só apagar isso aqui. Foi só você vai ter o x3. Quer dizer, o que a gente quer? O que a gente quer, quer dizer, quem é o nosso xmi está aqui, no vmi. Mas quem é vmi? É R transposto V til mi. Mas quem é V til mi? V til mi é, mantendo esse R transposto aqui, quem é V til mi? É K til a menos meio. V2 til mi.
G3 tio Mi. Então, em qualquer momento, quer dizer, sabendo quem são essas matrizes aqui que eu já terei construído, eu vou poder expressar xmi. No final de tudo, eu vou ter uma combinação linear, sei lá, um alfa, x3mi, mais um beta, y3mi. Aqui vai sair daqui. Toda essa matriz aqui vai ser uma matriz 2 por 2, alfa, beta, gama, delta. E aí, o ymi vai ser gama x3mi, né? Mais delta, y3mi. Então, eu agora, nos acoplamentos, vou levar, quer dizer, eu fui fazendo tudo isso, o termo cinético, ele foi definindo para mim quem são os graus de liberdade do setor de Bose. Mas aí agora, como a gente está falando aqui, né, quando eu peguei essa interação, por exemplo, que era Q, G, psi barrado, gama mi, psi, xmi. Se esse campo é carregado segundo o xmi, eu vou substituir esse xmi aqui por alfa, x3mi, mais beta, y3mi, exatamente. E aí, o meu campo x começa a interagir, quer dizer, os dois campos agora... São sempre três, né? Vão ser barra psi x, isso, psi barra psi y. exato, eu vou ter Você psi não barrado vai psi, x por y, né? vou ter uma corrente aqui, fermiônica, interagindo, por exemplo, com esse campo x3mi. E essa mesma corrente fermiônica vai interagir, por exemplo, com o campo ymi. Então eu posso ter essa interação psi barrado psi x3mi. E aí agora, claro, via férmion, quer dizer, então esse cara aqui, ele pode se acoplar aos férmions, e esses férmions aqui, por sua vez, eu posso começar a gerar, né, por correção quântica, a um grupo, eu posso começar a gerar esse mix. Então, na verdade, eu posso ter uma interação, quer dizer, eu poderia, até pensar também num processo assim. Imagina que eu tenho um espalhamento do psi com psi, né, vamos dizer assim, o psi com psi troca alguma coisa assim. Troca x, por exemplo, né? Pode trocar x. E aí esse x de novo, né? Se acopla aqui. Então, ou esse acoplamento, ou você pode trocar y também. Então agora você tem os dois. Antes, né? Você tinha só o x, quer dizer, o x interagia com o psi barrado psi com uma constante de acoplamento e o y interagia mediante uma outra carga. Agora você está misturando esses dois campos aqui. É daí que vai sair a definição daquilo que ele chama de mini-cargas, das mini-cargas, etc. Né? E você vai mudar também a constante de acoplamento. Isso. Que vai depender desses coeficientes que vão sair desse produto aí. As constantes de acoplamento que vem dessa linha de quer dizer, o G que você definiu no início não é a constante G real. Você vai, os parâmetros de mixing, eles vão começar a interferir nas interações. É isso que a gente quer chegar. Então esse é o caminho. Tá claro o caminho aqui. Então, quer dizer, antes de chegar agora, claro, a gente depois, qual é o próximo passo? Tendo resolvido toda a diagonalização do setor de bósons vetoriais, a gente vai agora atacar os acoplamentos. Mas a gente agora vai fazer um atalho um pouquinho diferente para atacar essa mesma questão, que é sem precisar, talvez, fazer essas etapas assim que a gente fez, elas esclarecem muito, né, o passo a passo, né, do que está acontecendo. Como é que eu vou acabar definindo aquilo que a gente vai interpretar como o espectro físico mesmo? É alguém que tem uma massa bem definida e o outro alguém que tem a massa bem definida. Um tem massa zero, o outro não tem massa zero. Então eu identifiquei exatamente quem é o campo. Um dos dois vai ter massa zero, e na hora dos cálculos, né, vai ficar claro que um deles dois vai ter massa zero. Vocês vão ver que, na verdade, é o x33mi, x33 que vai ter massa zero, então esse termo não vai ter. Esse termo aqui vai ter uma massa, e esse termo aqui. Mas tem uma outra maneira da gente rever a situação que eu vou passar para vocês também. Vamos tentar rodar um intervalinho agora e a gente vai atacar. Você, digamos, conseguiu ver o que são os quantas físicos, né? Que são os campos que vão gerar as partículas que eu vou interpretar como os quantafísicos, isso mesmo. Então, um quanta física é massa zero, outro massa 3 zero. Você viu os quantas físicos? Esses vão ser os medidos, mensurados. É o que a gente quer interpretar, o fóton tem que estar por aí. Porque você, só fazendo uma comparação com o teu curso,
dos neutrinos. A minha humildade, né? Tu viu de opinião o que é? Aqui está errado. Isso aí. Aquela interpretação. Com isso aí. Vamos ver. Não, vamos ver que aqui aquela interpretação vai aparecer também. Isso que eu quero chegar. A gente vai certamente na próxima aula. A questão é fazer os cálculos. Os cálculos estão feitos aí, é só diagonalizar, não tem problema nenhum. Agora a questão é interpretar aonde é que está a física. Será que a física está quando eu fixo as cargas de gauge e a física está na massa? Então isso que a gente vai ter que interpretar. Eu acho que isso aí é sujeito, Glória, a uma questão de ponto de vista, que pode ser sim combatido, pode ter o contraditório. Então você pode dizer, não concordo, vamos ver. Então eu quero chegar lá. Aqui está limpo, né? Aqui está limpinho. Aí está limpo, então, se eu quero medir essa tua lagrangiana que você botou inicial, eu digo, olha, essa lagrangiana só tem duas massas, uma zero e outra M aberta. Então isso vai medir. Não é medir duas massas, porque escreveu aqueles lá eram parâmetros de massa, outras coisas desse tipo, né? Isso, essa matriz M2 tiltil é completamente cheia. Antes de fazer isso aqui, antes de fazer a diagonalização, quando eu estava no setor 2 til, eu tinha uma matriz aqui que misturava tudo. Então eu não sabia de quem que era massa. Agora eu sei, por aqui eu sei quem é que tem massa zero e quem não tem massa zero. Então, quando a gente chega no final, nos 3 til, a gente fixou bem quem tem massa zero e quem não tem. Então fica claro, esse cara é o fóton, esse cara não é o fóton. Tá? Foi? Eu acho que não é uma questão de concordão. Você está construindo um modelo. Isso. Mas aí depois... Está construindo um modelo, pô. Então, mas se o modelo é fenomenologicamente... Não é? Mas o que a Glória está dizendo depois, André, quando a gente começar a interpretar as cargas, aquilo que você falou, a constante de acoplamento vai ser revista, e aí a gente vai ter abertura para uma interpretação. Quer dizer, o modelo, ele te permite olhar de um modo ou de outro. Aí você tem que ver se tem algum experimento que decide qual é o modelo. É exatamente o que acontece com a oscilação de neutrino. Quer dizer, o que é o neutrino que oscila, né? Você tem os mixes de neutrino. Agora, quem é o neutrino que oscila? É o neutrino do elétron, o neutrino do mu, o neutrino do tal? Ou são os neutrinos que são autoestados de massa? Okay? Quem é então o teu neutrino físico? Quando você fala, tem um problema do neutrino solar, o neutrino dos elétrons, os neutrinos do elétron que saem do Sol, chegam aqui em quantidade menor do que o esperado. É uma combinação linear. Então você sabe, o neutrino do elétron se transforma no neutrino do mu. Então quando você chega na Terra, você perde muitos elétrons de neutrinos do elétron, mas eles viraram neutrino do mu. Então você teve esse mixing. Agora, o que é o mixing? O mixing você vê a partícula física para você é a partícula que tem a carga de gauge bem definida ou a massa bem definida. O que é a oscilação? Acho que isso aí traz uma reflexão para a gente. Então tá, eu vou dar o primeiro tempo da aula aqui de hoje. A gente dá um tempinho aí só para vocês terem um relax de 15 minutos, né? Que são a distância de 6 e 10. 6 e 10. Então 6 e 25 a gente retoma e a gente vai ver um outro caminho que eu considero mais curto para fazer a mesma coisa. Esse caminho é mais seguro. Esse caminho dá certo em qualquer caso. O outro caminho vai ser um caminho um pouco mais curto, mas que ele se aplica bem ao caso de 2 campos apenas. Isso aqui vale para um sistema de N campos, não importa. Em vez de trabalhar com matriz 2 por 2, eu vou trabalhar com matriz N por N. Então, quer dizer, esse mesmo problema, só colocar aqui, eu poderia só apagar aqui, ter partido de uma situação em que eu não tenha 2 campos de 2 simetrias 1. Eu poderia ter N campos associados ao mesmo problema. Só para dar um flavor, assim, né? Fica como tarefa, quem quiser olhar. Em vez de trabalhar com 2 campos X e Y, a gente poderia trabalhar o seguinte, com N plate de campos X'. Então eu teria campos X' I, um índice I que vai de 1 até N. Então, em vez de ter 2 campos, eu tenho N campos. E aí eu poderia escrever o meu lagrangiano original assim, menos 1/4 X' I. Aí aqui a matriz K e J, matriz simétrica. E aqui X' J. Bom, exatamente o mesmo problema. Aquela matriz K, no nosso caso, era 2 por 2, era 1 Ki 1. Então o I variava de 1 a 2. E aí eu tinha aqui um termo que eu posso colocar assim, mais um meio de N2 X' I. Vamos dizer que eu coloque aqui uma matriz N2.
IJ, oi? Matriz N por N. N do N por N, exatamente. Nosso problema agora é o problema N por N. Então, a matriz N por N simétrica, e aqui uma matriz N por N simétrica. E aí agora, eu vou fazer, né? Essa matriz aqui é simétrica, eu vou poder diagonalizar, então eu vou poder seguir os mesmos passos, eu vou poder sair da base xi e chegar depois, no final de tudo, a uma base x3mi, x3, né, x mi. A gente vai partir de uma base e vai chegar em outra, fazendo os mesmos passos, diagonalizando a matriz K, depois definindo a matriz. Aí a gente vai querer, desde o início, né, que essa matriz K seja positivo definido. K é positivo definido. O que significa uma matriz positiva definida? Significa uma matriz que todos, não só o determinante é positivo, mas todos os autovalores são positivos. Então, se a gente pegar a matriz que a gente chama de diagonalizada, capatil, que é a matriz diagonal, e o elemento I, quer dizer, todos os elementos da diagonal são positivos. Então, isso garante que o problema tenha uma energia bem definida positiva. Então, fazendo esse problema, vai seguir a mesma coisa. Diagonaliza a matriz K, depois pega a matriz K, ativa meio, aí joga para o N, vai chegar no M2 til, diagonaliza. A gente vai fazer exatamente o mesmo problema. Nada muda se é 2 por 2 ou se é N por N. Agora eu vou fazer um outro procedimento depois, e aí vai ser mais específico para esse caso, mas que resolve a situação de modo um pouquinho mais claro. São 2, são 6 e 10. Então 6 e 25 a gente se revê, tá bom? Vou continuar. Cara,